Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 29 de junho de 2023, 20 horas e 48 minutos. Deixa eu anotar aqui para não me perder. Todos sejam bem-vindos. Mais um dia vencido na presença do Senhor. Mais um dia de lutas, né? Mais um dia de muita notícia, o mundo de ponta cabeça, mas nós estamos aqui firmes, né? Firmes nas pisadas do mestre, pelo menos tentando ficar, né? Ai, meu cabelo. Tentando ficar firme nas pisadas do mestre. Então a gente vence o dia, a gente vence. Shalom, Sandra, Andréia, Flávia, todos sejam muito bem-vindos. Marta, todos sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe, Andréia. Shalom, Aline, Cristina, Vânia. A todos que estão chegando aí, meu muito boa noite, meu shalom. A paz do Senhor Jesus, graça e paz, Mariana. Andréia. Muita notícia, né, gente? Muita notícia, muito susto, né? Muito susto. Shalom, Andréia. A gente anda levando muito susto, mas é normal, isso é normal de quem tá ligado. Quem não quer se ligar, não leva susto. Boa noite, Paula Pauli, Mônica, Mari Silva, tá entrando aí também. Todos muito bem, sejam muito bem-vindos. Irmãos, quem não... Arlinda, boa noite, shalom. Prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Aqueles que não estão buscando a salvação em Jesus Cristo, aqueles que não estão, presta atenção no que eu vou falar, ligados no trono da graça, eles procuram nem ver notícia. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Por quê? Porque eles não querem ver. Eles não querem perceber que o mundo já acabou. Paz, Mari. Shalom, Caroline Porto. Ai, ai, meu pai do céu, vocês estão querendo me sugar, hein, moçada? Ah, meu Deus, vamos ver. A senhora está nos devendo uma live, está no... Pode deixar. Pode deixar. E chegamos a 81 pessoas. A live ontem foi linda, né? A live com o Alex foi uma live muito boa. Eu já falei com ele. Se ele quiser fazer outra live, nós estamos aqui pronto para fazer. É isso mesmo. A gente fica sabendo das coisas, tem uma visão geral, né? Mas deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. A live terá continuação, como vai ter, não sei se hoje. A gente chama... eu sei. Eu também amo vocês. O povo quer mais viver a vida adoidado aqui nessa terra, exatamente. Mas deixa eu comentar uma coisa aqui muito séria com vocês. Presta bastante atenção. As pessoas que estão indo atrás das notícias, eu tava aqui pensando, né? Eu fico conversando com meus botões de vez em quando, sabe? E eu tava hoje conversando com os meus botões. Eu vi. Estava conversando com os meus botões e uma coisa me alertou. O povo, boa noite, Alex, Márcia, Arce, o povo que quer viver esse mundo aqui, o povo, Dinha Lopes, começou agora. O povo que quer viver aqui na Terra, eles não querem saber da notícia. Por que eles não querem saber da notícia? Porque a notícia confronta. A notícia é um alerta que alguma coisa de errado está acontecendo. Então eles preferem ficar naquela história do pensamento positivo. Vocês já ouviram falar do pensamento positivo? Não,
tem que pensar positivo, que vai dar certo. Você tem que pensar positivo. Pensou positivo, vai dar tudo certo. Boa noite, Márcia. Entendeu? Como é que é? Shalom, a irmã Ruth diz que se você puder hoje é pra entrar. Mas vocês são terríveis, hein? Eles não gostam. Então, as pessoas que não gostam da verdade, eles preferem ignorar. Porque eles acham que para eles estando bem, vibrar na positividade, exatamente. Para eles estando bem, tá tudo bem. Que nem eu escutei uma pessoa que faz parte da minha família dizer assim: olha, eu não tô nem aí com os outros, eu ganhando o meu é o que me interessa, eu não quero nem saber. Pra mim, notícia, não ter notícia, eu não quero nem saber dessas porcaria. Pra mim, eu ganhando o meu é o que me interessa. E aí, até conversei com a minha filha, pois é, ganhando dela é o que interessa, né? E aí, e o resto, onde fica? E o povo, onde fica? Entendeu? Onde fica? Onde fica? Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, é o que eu falei lá no grupo, né? Agora à noite, terminando a tarde aqui, nós temos que ver notícia sim, mas nós como povo de Deus, eu acho que seria válido se nós colocássemos o texto bíblico, quer dizer, o que tá, aquela notícia tá dizendo o que no texto da palavra, porque aí nós vamos começar a ligar, aí não vai ser uma mera notícia, entenderam? Aí não será uma mera notícia, mas será uma notícia com fundamentação na palavra, entenderam? Exatamente, meu. Tem uma amiga que já brigou comigo por causa das notícias que colocava no grupo. Exatamente, Então, vamos lá, ó. Então, nós vamos pôr a notícia, então vamos pôr a palavra junto. O que a palavra está dizendo? Nem que repita, não tem problema, mas sabe o que acontece? Quem está lendo está gravando. Entenderam, irmãos? Quem está lendo está gravando. Ó, presta atenção que eu vou falar. Nós, quando você lê alguma coisa, você guarda 5% do que você lê. Quando você compartilha, fazendo a leitura, você guarda 30%. Quando você ensina, você guarda 70%. Entendeu? Então, meus irmãos, nós precisamos, nesse momento, começar a falar. Temos a notícia em mão, mas nós temos a palavra também. Onde a palavra está dizendo alguma coisa que possa me associar com essa notícia. Guerras e rumores de guerras. Entendeu? O quarto cavaleiro. Eu estava analisando, né? Depois a gente vai conversar, mas eu estava analisando até o quarto cavaleiro é somente a instituição do poder do anticristo. Do quinto para frente é a perseguição, e aí, meus irmãos, o negócio vem de cima, não é mais de baixo, é de cima, entendendo? Eu estava aqui pensando também, né? Pensando como que Deus trabalha, como Deus ele é maravilhoso, né? Nós sabemos que o final do que está acontecendo, ninguém vai parar. Os acontecimentos finais não vão parar. Mas eu estava vendo uma coisa hoje. Vocês lembram de Nínive? Quando Deus mandou Jonas para Nínive? Eu vou colocar um raciocínio que eu tive hoje à tarde, tá? Eu estava raciocinando a minha vida. E eu estava prestando atenção quando Jonas foi mandado para Nínive para pregar que Nínive ia ser destruída em 40 dias, não é isso? Acho que é 40 dias, né? E o que aconteceu? O decreto estava feito. O juízo estava determinado sobre a cidade. Mas aconteceu uma reviravolta. Da cidade. O rei resolveu atender o que Deus mandou. E mandou até os animais se cobrirem de cinza e não comerem. Até que Deus perdoou Nínive.
Deus revogou uma sentença. Onde que eu quero chegar? Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus não diz assim? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Não é assim que está lá? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então quer dizer, se está falando isso é porque eu tenho que tomar cuidado. Porque não está garantido a minha salvação. Não, eu posso perder. Eu posso perder. Aí eu comecei a lembrar da minha vida. Quando eu tive meu filho, meu primeiro filho. Presta atenção no que eu vou falar, que eu vou falar que é coisa muito séria. Eu vou falar da minha vida. Não estou falando da vida de ninguém, é da minha. Quando eu fui para ter meu filho, eu não podia, meu marido, né, não podia ter filhos. Então eu nunca me preocupei em ter filhos, nunca. Eu já estava com a minha vida esquematizada, eu queria terminar, eu estava terminando meu curso de piano. Como eu era muito boa no que eu fazia no conservatório, eu ia para São Paulo, estudar com um professor muito bom em São Paulo, e eu queria ir para a França para fazer um curso na França de piano. Essa era o meu ideal. E eu estava com tudo projetado para isso. Eu estava com tudo projetado, porque eu não tinha filho. Para mim, eu queria estudar, eu gostava de tocar piano, meu negócio era piano, então eu queria ir para fora para poder voltar com uma titulação boa de piano para eu poder trabalhar, entenderam? Eu queria tocar num balé na França, eu queria, porque o conservatório que eu estudava, ele mandava, as melhores do conservatório eram mandadas para lá, elas faziam o curso com Bezin em São Paulo e depois de lá iam para a França, entenderam? E esse era meu projeto de vida. Mas aconteceu algo. Presta atenção no que eu vou te contar. Aconteceu algo. Um dia, eu morava em Jaboticabal nessa época, e nós fomos visitar uma igreja em Franca, que fica mais ou menos, calculo que uns 100 e poucos quilômetros de lá, da onde eu morava, que é perto de Ribeirão Preto. E nós fomos, no conservatório, é a escola de música, Aline. É escola de música, eu aprendia piano, eu fazia piano. Eu sou formada em música, eu sou formada em piano, tá? Piano, violão e flauta. E aí, irmãos, eu fui, tinha um amigo nosso aqui de Maringá que foi para lá e nós fomos conhecer essa igreja, que tinha um irmão muito abençoado lá, e nós fomos para lá. Fomos assistir o culto em Franca. Quando chegamos lá, a igreja estava assim vazia, não tinha quase ninguém na igreja. E eu entrei, sentei, né? De repente, na hora da mensagem, o irmão olhou para mim e falou assim: olha, o teu ventre que não gera vai passar a gerar. Eu estremeci. Já coloquei na minha cabeça, meu Deus, e agora? Mas eu achei que aquilo era uma loucura. E ele continuou falando, você vai dar à luz a um filho, você vai ter um filho. E ele passou a mensagem inteira falando, apontando para mim, dizendo que eu ia ter um filho. E o meu ex pulava dessa altura de alegria porque ele ia ser pai, né? E aí, o que aconteceu? Eu não sei mais tocar, Marta. Infelizmente, meus dedos já estão muito grossos. Minha irmã, perdi toda a agilidade que eu tinha. Eu não consigo mais tocar nada. Outro dia eu fui pegar o violão para tocar, não sai quase nada. Perdi toda a agilidade. Aí, o que aconteceu? Esse irmão chamou a gente para ir para casa dele, para tomar um lanche antes de ir embora para Ribeirão. Eu vou treinar, pelo menos um hino eu vou ver se eu toco, tá bom? Pra vocês ficarem contentinhos. Aí, meus irmãos, aí fomos pra casa dele. Fomos pra casa dele. E chegando ali, conversa vai, conversa vem. Ele olhou pra mim e falou assim: você vai dar à luz. Eu falei: o senhor tem certeza? Ele falou: tenho. E o nome do seu filho é Samuel. Desse jeito, irmãos. O nome do seu filho é Samuel. E ele vai ser usado por Deus.
E ele vai ser usado por Deus. Vai ouvindo. Bom, passou 2 meses, eu desmaiei dentro do ônibus indo para Ribeirão. E eu estava grávida. Bom, tudo o que eu pretendia fazer acabou. Todo o meu sonho de ser uma grande pianista foi pelo ralo. Porque você, para estudar piano, primeiro que você não pode nem carregar peso direito. Segundo que você tem que pelo menos estudar de 8 a 9 horas por dia. Tá? Para você ser uma concertista ou para você ser um músico que você toca para um balé, coisas assim. Então ali ruiu todo o meu projeto de vida, ruiu. Qualquer hora, eu até achei esses dias uma foto minha grávida na minha formatura, eu vou mostrar para vocês qualquer hora. E daí, meus irmãos, eu sei que eu tive o meu filho. No ultrassom deu que era uma menina. No ultrassom deu que era uma menina. E o meu ex ficou muito bravo porque eu falei que eu queria ver o sexo, né? E deu que era menina, mas quando nasceu um menino. A que estava no ultrassom que eu vi não era aquele que nasceu, era o próximo que viria, né? Então Deus falou, eu vou mostrar para ela o próximo, não o que está aí agora, que eu já mostrei. Mas vamos lá. Os anos se passaram. Meu filho lia a Bíblia como nunca. Um menino que lia a palavra, conhecia a palavra de Deus. Pregava na igreja. Com 17 anos ele foi colocado como ancião jovem da igreja. E de repente, meus irmãos, o meu filho simplesmente virou um bruxo. Meu filho foi cooptado dentro da própria igreja que eu pertencia na época, para entrar na Rosa Cruz. E ali a minha esperança caiu por terra. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, Deus não prometeu? Prometeu. Aí é onde eu quero chegar hoje. Quando Nínive, Deus deu sentença para Nínive, por que é que Deus tirou a sentença de Nínive? Porque o rei da cidade escolheu se humilhar diante de Deus, pedir perdão junto com a cidade toda. E Deus revogou a sentença. Tanto que Nínive só foi destruída mais de 100 anos depois, já com outra pessoa lá dentro. O que acontece? Também acontece ao inverso. Deus me deu uma promessa. Mas o meu próprio filho não quis a promessa. Exatamente, ele fez a escolha. Entenderam? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque muitas das vezes o Senhor tem uma sentença para nós. Mas essa sentença pode ser revogada mediante a minha humilhação, mediante a minha cara no pó, mediante a minha mudança de comportamento, a minha mudança de vida. Mas eu posso ter uma promessa do mais lindo que é ser um pregador da palavra e tudo mais, e eu rejeitar, como aconteceu com meu filho. Ele tinha uma promessa sobre a cabeça dele, mas ele preferiu a ilusão do mundo. Ele preferiu ser um Rosa Cruz, como Salomão. Salomão não foi exatamente um Rosa Cruz, mas a iniciação de Salomão no mundo das trevas era como um Rosa Cruz, porque o Rosa Cruz ele é iniciado, antes de entrar para a maçonaria, ele é iniciado ali, entenderam? Então, meus irmãos, eu fiquei hoje meditando nisso, pensando na minha vida, eu tô falando da minha vida, hein? Não é na vida de ninguém. E comparando com o que a palavra diz. Aí me veio na mente sobre
Nínive e o rei Salomão. Nínive era sentenciada a desaparecer. Houve uma mudança, se humilharam. Salomão era sentenciado a ser o homem mais tudo no mundo, como ele foi. Mas ele achou que aquilo era muito pequenininho, aquele conhecimento que Deus deu para ele era muito minúsculo. Ele precisava conhecer mais. Ele precisava conhecer os meandros do inferno para poder entender a cabeça de Deus. Vocês estão entendendo? É o mesmo caso que o meu filho fez. Ele era um menino altamente estudioso da palavra, tanto que a igreja queria mandá-lo para o melhor seminário deles aqui no Brasil, que era o NASP. Queriam mandá-lo porque ele fechava a igreja lotava quando ele ia pregar. Era 1.200 pessoas lacrado dentro da igreja, quando um menino de 17 anos ia pregar. Mas o que Deus deixou para ele era muito pequeno na frente daquilo que ele queria. Ele queria mais, ele queria alguém que dava mais rápido. Foi quando eu perguntei para ele: daí, meu filho, vamos ficar com Jesus? Ele foi curto e grosso e disse: eu não quero Jesus, eu quero o diabo me dá o que eu quero e na hora que eu quero. Quando eu escutei aquela resposta, meus irmãos, eu vi que eu não tinha mais nada a fazer, que eu tinha que entregar para a mão de Deus e esquecer. E é o que eu faço até hoje. Aí você me pergunta: mas você não ora, irmã Ruth? Oro. Oro assim: Senhor, antes de ser meu filho, ele é o teu filho. Então, eu não sei como está a situação, mas o Senhor sabe. Então, o Senhor fica ao teu critério o que tu fizeres, porque eu, como tua filha, como tua serva, aceito a tua resolução. Entendendo? É assim que eu vivo, irmãos. É assim que eu vivo. Tá entendendo? Por quê? Porque fez a escolha errada. Quando eu me encontrei no mais terrível situação da minha vida, eu escolhi. Naquele dia eu escolhi. Eu escolhi ser do Senhor. Eu escolhi me voltar ao meu Criador. E desde este dia, eu nunca larguei dos pés do meu Criador. Eu levanto todos os dias para ser vencedora na terra, diante de Deus e dos homens. Como que eu vou vencer? Através do sangue de Jesus. Exatamente, Hebreus 6. Aqueles que um dia provaram das bênçãos do Pai, provaram daquilo que vai ser na eternidade e retrocederam, é como eles não têm volta. Se eles forem readmitidos de novo, a gente está crucificando a Cristo outra vez. Eles perderam a salvação. Entenderam, meus irmãos? É como o meu filho mesmo, ele deixou as bênçãos de Deus para servir Baal. Ele deixou as bênçãos de Deus para servir o bode. Entenderam? Então eu não tenho o que falar para Deus. Senhor, eu quero. Não, eu não quero nada. Eu quero o que o Senhor quer. Porque Deus enxerga o que eu não enxergo. Entenderam? Deus enxerga o que eu não enxergo. Estão entendendo? Então, meus irmãos, nós temos que ficar alertas. Cuidado para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. E é tempo de nós termos a nossa mente ligada no trono da graça e não perdermos a salvação. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Isabel, você ia relacionar o quarto selo? Não, eu estou falando que o quarto selo, né? O quarto selo é a vinda do anticristo, né? Ele está aí, ele está para acontecer. E o quarto selo está aí na vinda de Cristo. E o quinto selo já é o governo dele.
perseguindo os crentes em Cristo Jesus, em Yeshua. E aí o 6º selo já é Deus entrando em combate com o anticristo. Irmã Ruth, você assistiu o vídeo do casal que a moça fala que Deus começou a mostrar para ela o Brasil sendo invadido? Eu assisti aquele vídeo há muitos anos. Acho que vocês mandaram no grupo, né? Eu conheço aquele vídeo faz muito tempo. Já faz bastante tempo que ela teve... o marido dela, né? Teve o sonho, o marido dela. Ele é americano, né? E ela traduz os sonhos dele. Eu vi. Né? Mas isso aí já faz tempo, viu, gente? Já está predito. Nós temos que clamar. Como Deus? Presta atenção no que eu vou falar agora. Porque eu sei que existem 3 nações que vão ir contra o anticristo. E eu peço a Deus que nós sejamos uma nação dessa. Entendendo? Que nós sejamos essa nação que vá contra. Porque os tentáculos deles vão ser bem menores aqui. Entenderam? Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer agora? A nossa missão agora é orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, nos humilhar, nos colocar no pó. A grande tribulação vai vir aqui, vai vir, com certeza, vai vir, não tem dúvida. Vai ser sobre toda a terra. Mas os tentáculos vão ser um pouco menos agressivos do que em outros lugares. Por quê? Porque Deus tem lugar para guardar o povo dele. E eu acredito que esse lugar possa ser uma parte do nosso país. Eu não sei como. É uma coisa assim, é até loucura falar uma coisa dessa, né? Mas é uma visão minha. Isso não é uma revelação, é uma visão que eu tenho, tá? Eu tenho, cada um enxerga de um jeito, né? A gente já tá aqui, já tá indo embora. Mas eu quero ler aqui, eu quero ler Apocalipse 9, tá? Presta atenção, Apocalipse 9, do versículo 12 em diante. Ontem nós falamos sobre o 5º anjo que tocou a trombeta, né? Que saiu, nós relacionamos ao cerne, né? E ele vai trazer Abaddon, Apolion, né? E que Apolo, em latim, é Apolo, né? E a gente sabe que o cerne está construído em cima do templo de Apolo, né? Do templo de Apolo. Mas aqui diz assim, presta atenção. O primeiro ai passou. Esse foi o primeiro ai. A 5ª trombeta é o primeiro ai. O ai, meus irmãos, ela é um aviso para a ira. Os ais são avisos para a ira que vai vir. Na minha visão, né? Na minha visão. Quero que vocês entendam bem. Eu estou aqui passando para vocês a visão que eu tenho. Essa visão é perpétua? Não. Porque as profecias estão em andamento. Então a gente pode mudar a nossa visão a qualquer momento no acontecimento das profecias. Apocalipse 9, versículo 12. O 6º anjo tocou sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Então tem um altar de ouro diante de Deus, diante do trono. A voz disse, né? Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Isso aqui é a ira de Deus, gente. Isso daqui já é a ira do Pai. Lá no como é que diz? No 4º selo, é dada a ele autorização para matar 1/4 da terra. Dessa turma que sobrar deste 1/4, esses anjos têm autorização de Deus, juízo contra a humanidade, de exterminar 1/3 da humanidade. Então, de 1/4, né? Vamos colocar aqui 8 bilhões, vai ficar 6. De 6 bilhões vão morrer 1/3. 6 dividido por 6, 1/3, 1/3 e 1/3 vai dar 2, 2, 2, vai dar 6. Então,
mais 2 bilhões de pessoas vão morrer através desses 4 anjos. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Qual é o país que tem 200 milhões de soldados? Vocês sabem qual é? Vocês já ouviram falar que tem um país com 200 milhões de soldados? Hã? Fala aí pra mim, gente, se vocês já ouviram falar que existe um país com 200 milhões de soldados. É a população do Brasil. Existe um país no mundo que tem 200 milhões de soldados. Exatamente. Os olhinhos puxados, né? Entenderam? Eles têm 200 milhões de soldados. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. Olha o aspecto deles. As suas couraças eram vermelhas como fogo, quer dizer, a indumentária deles era vermelha como fogo. Azuis como jacinto, então ele era luminescente, ó, e amarelas como enxofre. Olha isso. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Então, quer dizer, não é cavalo, é um ser híbrido. Olha só, era um cavalo, mas a cabeça era de leão. Então, era um ser híbrido. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: do fogo, da fumaça e do enxofre, que saíam das suas bocas, quer dizer, vai ser um gás mortífero. Um gás mortífero vai sair da boca deles. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Olha só, na boca e na cauda estava o poder dos cavalos, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Exatamente, pastor, carros de combate também. E o restante da humanidade que não morreu. Presta atenção, gente. Olha aqui para vocês perceberem que ainda vai ter tempo de salvação aqui. Vai ser pequeno, mas vai ter. Olha aqui isso aqui, ó. O restante da humanidade que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos. Se eles não se arrependeram, é porque tem oportunidade de arrependimento aqui ainda. Eles não se arrependeram. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos. Então quer dizer que ainda tem uma chance de arrependimento. Olha aqui. Mas eles não se arrependeram. Nem se arrependeram das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e do seu roubo. Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Isso é sério. Então, quer dizer que os que ficaram, prestem atenção, desse enxofre, dessas pragas que vieram, os que sobraram não quiseram se arrepender. Eles continuaram nos seus ídolos e nas suas feitiçarias. Poder de escolha, meus irmãos. Poder de escolha. Deus está dando oportunidade, vai dar oportunidade até esses momentos aqui. Meus irmãos, prestem atenção. Busquem do Senhor. Vocês não saírem do alvo por nada neste mundo. Não saiam do alvo que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos que estar firmes no alvo. Presta atenção, meus irmãos, não é tempo de brincar com a nossa vida.
Não é tempo de brincar com as escolhas. Cuidado para você não se enveredar por doutrinas falsas de demônios. Eu achava que essas doutrinas não fossem levar para o inferno, irmãos, mas leva. Eu achava que era só uma maneira de pensar. Não. Eles estão levando pessoas ao inferno. É mentira. O que eles falam é mentira. E Deus não anda com a mentira. Deus não anda com quem prega mentira. Presta atenção, meus irmãos. Deus não anda com quem prega mentira. Eu sei que tem gente aqui que escuta esses canais. Eu vou te avisar, não é porque eu tô querendo pegar no teu pé, não, mas eu vou te avisar pela tua vida. Eu vou te avisar porque Deus nos dá tempo para a gente sair fora. Meu irmão, é tempo de sair fora dessa gente. Entendeu? É tempo de sair fora dessa gente. É tempo de você sair fora dessas pessoas que estão aí. Vocês sabem os canais que eu estou falando, não precisa nem eu citar aqui. Vocês sabem. Hoje eu fiquei pasma porque eu vi eu estava assistindo uma live do Gustavo e ele falando mal do pastor que expôs o tal do Miguel Luiz, né? Vou falar o nome dele aqui. Expôs o que ele está pregando e ele falou a verdade. E ele disse que esse pastor é do sistema e ele humilhou o irmãozinho. Ele não humilhou o irmãozinho. Não, ele não humilhou. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Eu fiquei estarrecida. Aí me veio uma coisa muito séria. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem muitos que saíram das igrejas, mas a arrogância não saiu deles. Muitos saíram das igrejas, mas estão na arrogância, sabe do quê? Do conhecimento. Eles estão na arrogância do conhecimento. Eles estão na arrogância do saber a mais, como Eva. Eva estava arrogante, porque ela ia comer aquela fruta e ela ia ser Deus. Ela queria ser como Deus. Irmãos, é o mesmo conhecimento que esse pessoal está colocando. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu acredito que sim, Carolina Porto. Pelo que eu vi hoje, eu acredito que sim. E eu me deparei esses dias, fazia tempo que eu não ouvia o Neemias Gomes, e eu me deparei com ele pedindo perdão para todos os irmãos que o avisaram sobre os canais que ele estava se metendo com eles e que Deus tinha mostrado para ele o perigo que ele estava correndo. Eu cheguei a colocar, meu irmão, Deus te abençoe. Que felicidade! Que felicidade saber que você abriu os olhos. Aí ele colocou embaixo para mim assim: irmã, glória a Deus, o Senhor usa os seus para orar por nós, para nós não cairmos na tentação, né? Falei, pois é. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Não adianta você deixar o templo, mas você ter a arrogância do templo dentro de você. A situação vai ficar muito pior. Nós temos que nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Nós não somos nada. Nós somos 0 vezes 0. Nada. O Senhor é tudo em nós. Entendeu? Eu não sei os sonhos e fios. Eu sei do que eu ouvi. Eu fiquei pasma do que eu ouvi. Então presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Sai desses canais. O Senhor diz que nós temos que ter o quê? Humildade. Jesus era manso e humilde de coração. Eu vou ser arrogante? Não. Eu? Não. Não, de jeito nenhum. Eu estou aqui, meus irmãos, como um vaso quebrado na mão do oleiro para fazer a vontade dele de acordo com o que ele quer. E denunciar as obras das trevas, sim. Denuncio igreja,
denuncie o que for, mas também não posso falar de todo mundo, porque tem muito pastor que está ainda dentro das igrejas com o coração sincero, e Deus está fazendo eles permanecerem lá, sabe por quê? Porque no momento final, eles vão ficar na frente de todos os que ouviram eles pregarem. Então, meu irmão, eu digo para você, cuidado com os desigrejados também, que estão se munindo de uma couraça de arrogância que não vem da parte do Senhor. Entenderam? Cuidado, meus irmãos, fiquem alertas, porque tanto de um lado como do outro, o pecado jaz à porta. Tanto do lado como do outro. Vamos nos humilhar, vamos pedir para o Senhor, entendeu? Vamos pedir para o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos mostre as heresias, sim. Nós não estamos combatendo pessoas, estamos combatendo heresia. A pessoa que Deus tenha misericórdia dela, mas tem uma coisa, esse pessoal que está vindo com essas heresias, eles estão no pecado da rebelião. Eles estão no pecado de Nimrod, eles estão no pecado de Eva. Eva foi tirada do Éden porque ela se rebelou contra Deus. E ela se rebelou aqui na cabeça primeiro. Entenderam? Nós estamos no mesmo prato que Satanás ofereceu para Eva. A bandeja do conhecimento acima da média é a mesma bandeja do conhecimento acima do trono de Deus que Satanás está colocando na mão do povo. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem alertas, porque tem pecados aí. Pecado da arrogância. Também no meio desigrejado. Hoje eu vi, entendeu? Hoje eu vi muito sobre isso. Entendeu? Então, meus irmãos, cuidado, fiquem alertas. Vamos orar então, agradecer a Deus, né? Por esse momento, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Ele parou com tudo dos estudos do Yeshua, parou com todo mundo. Eu fui lá, eu peguei a live assim, eu senti de entrar. Quando eu entrei, que eu vi ele falando, eu falei, glória a Deus. E ele pedindo perdão dos irmãos que avisaram ele. Ele falou, irmãos, eu tenho que pedir perdão para todos os meus irmãos que me avisaram. E alguns eu briguei ainda por causa desses canais. E hoje Deus está me mostrando que esses canais estão com coisas erradas. Ainda falou da cabala, falou de Zohar, falou de um monte de livro que eles usam, entendeu? E ele dizendo que ele não tem daqui para frente mais nenhum vínculo com canal nenhum. Eu também tinha parado de escutar, mas por acaso me deu um negócio de escutar ali, me chamou a atenção. Não tinha nada falando sobre isso no título, mas me chamou a atenção e eu fui ouvir. No meio da live ele pede perdão. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz que eu fiz um textão lá, agradecendo a Deus porque eu orei por ele, Senhor, tem misericórdia, porque o Neemias foi usado por Deus para abrir o olho de muita gente, principalmente o meu. E hoje esse homem está desse jeito, Pai do céu, tem piedade. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela Gemima, né? Que Deus resgatou eles dessa turma toda aí, que louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é o seguinte, vamos caminhar firme nas pisadas do Mestre. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não saiam da simplicidade desta palavra. Não saiam da simplicidade desta palavra. Aqui, meus irmãos, está tudo o que você precisa. Tudo. Não precisa saber mais nada além do que está aqui. Explícito e claro para cada um de nós. Aquilo que é de Deus está para o Senhor falar. Eu não preciso saber. Na eternidade ele vai explicar tudo para a gente. Aquilo que deve ser explicado, o que não deve ser, acabou. Eu não vou entrar no céu se eu tiver espírito de rebelião. Entenderam? E eu não vou entrar no pecado de Eva e nem no pecado de Salomão. Entenderam como é que é? Não vou. Eu quero ficar com aquilo que Jesus me deu.
Ele morreu para me salvar. E ele disse que eu tenho que ter uma vida íntegra na presença dele para eu ser salva, para eu ser merecedor da salvação. Então eu quero estar lá em Lucas 21:36, orando e vigiando em todo o tempo para que eu possa ser achada por digna de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. É isso que eu quero. Entendeu? Então eu vou santificar a minha vida. Então eu vou clamar a Deus para eu estar na verdade, que é a palavra dele. Somente isso, irmãos. Mais nada. Entenderam? Eu não preciso saber mais do que eu já sei. Não. Eu preciso é ter Jesus aqui dentro. Eu preciso sentir o calor do Espírito Santo. Esse calor do Espírito Santo vai me fazer eu ter vida renovada. Vai me fazer eu entender o querer do meu Deus para a minha vida e você para a sua vida. Então, irmão, vamos ficar com aquilo que interessa. Vamos para a glória. Nossa vida é por etapa. Lá no céu, lá na glória, lá na nova terra, Jesus vai sentar conosco e vai contar. Lembra quando aconteceu isso? Então, foi assim, assim, assim. Eu mandei os anjos para te socorrer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá nós vamos saber tudo. Nós vamos ter uma eternidade inteira. Mas sabe o que acontece? Nós já vamos estar na glória. Nós já vamos estar com o corpo glorificado. Nós já recebemos a salvação. É isso que eu quero na minha vida. E é isso que você deve querer na tua também. Vamos por etapa. A nossa etapa agora é santificação e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o seu santo nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Tu és um Deus poderoso, um Deus zeloso e de boas obras, um Deus que cuida dos teus filhos, um Deus, Senhor, que deixou a tua palavra para que nós possamos entender como nós temos que andar nessa terra. Como que nós temos que caminhar aqui nessa terra. Porque o tempo é um tempo complicado, um tempo de muitas vozes, mas aquele que está dentro dessa palavra não consegue ouvir a voz do lobo, ele só escuta a voz do bom pastor. Então, Pai, abençoa meus irmãos, que nós possamos desfrutar das notícias, colocando as notícias dentro da palavra, e assim nós tenhamos um crescimento espiritual, e não venhamos a ter medo do que está vindo, mas nós tenhamos fé de ultrapassar as barreiras, de estarmos em pé diante do teu Filho. Te agradeço, Senhor, por tudo, te louvo por essas pessoas que aqui estão, segura eles nas palmas das tuas mãos. Livra, Senhor, o teu povo do mal. Protege cada um. Protege o Flávio, Pai. Organiza a vida do Flávio, em nome de Jesus, eu te peço. Senhor, cuida dos filhos do Flávio. Faz o Flávio ficar firme contigo, Pai. Coloca um espírito no Flávio, Pai, um espírito que ele possa ir contra o pecado, que ele possa vencer o pecado. Que ele possa, Senhor, vencer a carne e estar em pé diante do Filho. Pai, guarda os meus irmãos aqui em nome de Jesus. Guarda o teu povo, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por tudo. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu sei que eu tô devendo uma live, né? Mas pode fazer amanhã? Que eu tô tão cansada. Hoje eu terminei, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu terminei hoje. Eu terminei um casaco inteiro. Ó. Passei o dia terminando. Eu tô com a minha vestinha que chega a tá pequenininha. Por causa do preto. E eu consegui, louvado seja Deus, terminar hoje, porque eu tenho que terminar outra coisa segunda-feira, né? Então, vocês dão essa liberdadezinha pra euzinha?
porque aí eu vou descansar os olhinhos e amanhã eu combinei com o Alex a gente fazer a live amanhã. Pode ser? Vocês me permitem? Vocês me permitem? Então tá bom. Vocês viram que bonita que ficou? Né? Bonita, né? Ó, linda. Ficou muito bonita. Gostei das cores, com o preto, a manga preta. Ficou bem bonitinha. Então vamos lá. É isso aí, irmãos. Então, fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite maravilhosa na presença do Pai. E amanhã o Alex já está preparado para a gente fazer a live junto amanhã. Nós vamos fazer aí umas lives na semana das notícias, tá? E confrontando as notícias com a palavra de Deus, tá bom? Tá? Ah, pode deixar, Carlinhos Porto. Pode deixar. Nem que seja na glória, eu faço para você. Ai, meu pai do céu, ficou linda. Que eu não abri aqui para vocês verem, senão é muito grande. Mas eu mando lá no grupo para vocês verem, tá bom? Eu mando lá a foto lá. Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Uma excelente noite, que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes com Jesus, não saiam do alvo. O nosso alvo é a simplicidade do Evangelho. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que vai nos levar para a glória. Entenderam? Fica na graça, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.